Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. Vamos lá? Bom, galera, os critérios de divisibilidade é muito importante quando a gente vai trabalhar com divisões, MMC, decomposição em fatores primos e etc e tal. Bom, o que é os critérios de divisibilidade? São critérios que são desenvolvidos para a gente saber se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 100 e por aí vai. Vamos ver alguns dos principais critérios de divisibilidade na matemática. Bom, quando queremos saber se o número é divisível por 2, por 3 ou qualquer outro número, nem sempre precisamos efetuar a divisão, porque podemos perceber certos padrões ou critérios de divisibilidade. O primeiro critério que a gente vai analisar é o critério de divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele é par. Isso é, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o número 50, ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina em 0. Então ele é divisível por 2. O número 244 é divisível por 2? Sim, é divisível por 2. O número 51 é divisível por 2? Não, ele termina em 1. Ele não é divisível por 2. O número, por exemplo, 25 é divisível por 2? É. Não, não é não. Não é. Não é. Ok? Ah, professor, mas ele tem um doisinho aqui. Não quer dizer nada, tá? O critério de divisibilidade por 2 fala do último número. Nesse caso, ele é 5, ou seja, ele é um número ímpar. Sendo um número ímpar, não é divisível por 2. Vamos lá, o critério de divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o formam resultam em um número divisível por 3. Como assim, professor? Olha o exemplo aqui, ó. 3, 1, 2. Como que eu faço para verificar se esse número é divisível por 3? Basta eu somar os algarismos. Olha só. 3 mais 1 mais 2. Quanto que dá 3 mais 1? 4. Mais 2? 5, 6. 6. 6 é divisível por 3? É. Então, é divisível por 3 esse valor. Certo? Qual que é o próximo que eu posso pegar aqui? O número maior. 2, 5, 1, 7. 2.517. Ele é divisível por 3? Vamos verificar. Então, eu tenho 2 mais 5 mais 1 mais 7. 2 mais 5, 7. Com 7, 14. Com 1, 15. 15 é divisível por 3? Ainda não sei, professor. Então, você pega, pode somar aqui, ó. Vou até colocar a setinha aqui, tá bom? Para a gente ter um critério bem interessante aqui, porque não pode ficar igualando, ok? Então, 1 mais 5 dá quanto? Dá 6. O 6 é divisível por 2? É. Então, o número todo aqui, esse 2.517, eu tenho certeza absoluta que ele é divisível por 3, tá bom? O número, por exemplo, 194, ele é divisível por 3? Não. Por quê? Se eu somar 1 mais 9, que dá 10, mais 4, 14. 14 é divisível por 3? Não é. Então, ele não é divisível por 3. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou termina em 5. Beleza? Então, por exemplo, o número 10 é divisível por 5. Por quê? Qual é o último número dele? O 0. Então, ele é divisível por 5. O número 15 é divisível por 5? Também, porque ele termina em 5. O número 102 é divisível por 5? Olha quando ele termina em 2. Não é divisível por 5. Ok, pessoal? Pessoal, o critério de divisibilidade por 2, por 3 e por 5, eu vou colocar como os principais. São os mais utilizados. Mas ainda existe o critério de divisibilidade por 4, por 6, por 8, por 9, por 10, por 100, por 1000. Existem vários critérios de divisibilidade. Nós vamos ver aqui de uma maneira mais rápida. E você vai observar que eles estão sempre associados aos que a gente acabou de ver. Ao de 2 e ao de 3. Vamos lá, o critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4
quando termina em 00 ou quando o número for formado por dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. É muito semelhante ao critério de divisibilidade por 2, onde o último número tinha que ser par. Nesse caso aqui, os dois últimos têm que ser múltiplos de 4, divisível por 4. Ou seja, o número 1500, por exemplo, é divisível por 4, porque ele termina em 00. O número 724 é um número divisível por 4, por quê? Termina em 24. 24 é divisível por 4. Beleza? O número 234, ele não é divisível por 4. Por que ele não é divisível por 4? Porque os dois últimos números, o 34, não é divisível por 4. Não está na tabuada do 4, digamos assim. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide. Critério de divisibilidade por 8. Dessa vez, o critério de divisibilidade por 8, ele é terminado em 3 zeros ou os últimos 3 algarismos têm que ser divisível por 8. Por exemplo, o número 2000, ele é divisível por 8. Só que o número 1632 não é divisível por 8, porque 632 não é divisível por 8. Então fica meio complicado, né? Por isso que eu falei que ele não é muito utilizado, porque fica complicado a gente saber se o 632 é divisível por 8. Mas vamos nessa. O critério de divisibilidade por 6 é uma mistura do critério de divisibilidade por 2 e o critério de divisibilidade por 3. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e também por 3. Por exemplo, o número 78, ele é divisível por 6. Por quê? Ele é par, certo? Ele termina com um número par. E também, se eu somar o 7 mais o 8, né? Vou colocar uma setinha aqui, 7 mais 8, vai dar 15. E se eu somar o 15 entre 1 mais 5, vai dar o número 6, que é divisível por 3. O número 3054 é um número que é divisível também por 6. Por quê? Ele é par, e se eu somar o 3 mais o 0, mais o 5, mais o 4, ele vai dar 12. Se eu somar o 1 mais 2, ele vai dar 3, que é divisível por 3. Ok? A mesma coisa acontece com outros e outros números. O que não acontece, por exemplo, no número 27. O número 27, será que é divisível por 6? Não, porque, primeiro, ele já não é par, certo? Se ele não é par, não é divisível por 6. O número 86, ele é divisível por 6? Não. Apesar dele ser par, quando a gente vai somar o algarismo 8 mais o algarismo 6, ele vai dar 14. E 14, se eu somar 1 mais 4, dá 5, que não é divisível por 3, ok? Vamos lá para o próximo slide. Critério de divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos for divisível por 9. É muito semelhante ao critério de divisibilidade por 3, só que agora a soma tem que ser divisível por 9. Então, por exemplo, o número 81 é divisível por 9, porque se eu somar 8 mais 1, eu tenho 9, que é divisível por 9. O número 2367 é divisível por 9, porque se eu somar 2 mais 3 mais 6 mais 7, ele vai dar 18. Se eu somar 1 mais 8, vai dar 9. Beleza? O mesmo não acontece com o número, por exemplo, 102. Onde o número 102, se eu somar 1 mais 0 mais 2, vai dar 3. Mas o número 102 é divisível por 3. Não é divisível por 9, mas é por 3. Beleza? O critério de divisibilidade por 10. O critério de divisibilidade por 10 fala o seguinte: o número é divisível por 10 se ele termina em 0. Qualquer número terminado em 0, por exemplo, 100, é divisível por 10. Já o número, por exemplo, 2005, não é, porque ele não termina em 10. Critério de divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 se ele terminar em 00. Ou seja, o número 200, por exemplo, é divisível por 10. Por quê? Ele termina em 00.
O número 1520 é divisível por 100? Não, porque ele não termina em 00, ele termina em 20. Beleza, galera? Eu acho que ficou bastante claro para vocês a importância do estudo de critério de divisibilidade. Outra, o critério de divisibilidade por 2, por 3 e por 5 são os principais. Os outros, mais ou menos, se baseiam neles. Então é muito importante você voltar ao vídeo, caso não tenha entendido, e prestar bastante atenção no critério de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Beleza, galera? Se esse vídeo foi importante para você, por favor, compartilhe com um colega seu para que todo mundo saia ganhando nesse estudo de matemática. Beleza? Um forte abraço. Tchau, tchau.